Fala pessoal, tudo bem? Então vamos dar início aqui à nossa aula, ao nosso curso, né, de Google Formulários. Muita gente tem me pedido, me perguntado sobre essa ferramenta, tá? É uma ferramenta tão útil no nosso dia a dia, tanto no âmbito pessoal, mas principalmente no profissional. Então resolvi gravar esse mini curso, né, para que realmente eu possa ajudar a cada um de vocês a entender melhor como funciona essa ferramenta, tá bom? Então, o objetivo é que cada um possa entender, né, como funciona, né, o Google Formulários, suas particularidades, seus detalhes e suas aplicações principalmente. Então, nesse momento eu não vou focar muito no Google Drive, tá? Mas todos aqueles que têm um e-mail Gmail automaticamente têm o Google Drive, essa plataforma, e consequentemente todas as suas aplicações, tanto para edição de textos, planilhas eletrônicas, apresentação de slides, formulários, dentre muitas e muitas outras aplicações, tá? Então eu estou aqui numa pasta, né, que eu nomeei como aulas. E como eu faço para iniciar um novo formulário? Aqui no canto superior esquerdo eu tenho esse botão novo e basta clicar e prontamente eu tenho várias opções, tá? Dentre elas tenho esse carinha que é o Formulários Google Formulários. Fica à vontade. Então eu vou selecionar essa opção e ele prontamente abre esse formulário, né? Aqui eu vou clicar em OK. Tá? Enfim, a primeira opção é o título. A primeira coisa que a gente vai fazer realmente é inserir um título no nosso formulário. Aqui no canto superior esquerdo, tá? Observem que eu tenho um formulário sem título. Eu vou clicar, vou colocar aqui dados clientes, tá? Um título fictício, tá? Posso só dar um clique fora, prontamente, tá? Ele já vai salvar, tá? Pelo simples fato de estar em nuvem. Aqui tem o ambiente do meu formulário. É muito importante que nesse momento, tá, vocês conheçam e essa estrutura, né? Como funciona e quais as opções que ele me permite. Aqui eu tenho o título do meu formulário, consequentemente foi o mesmo título que eu forneci como nome do arquivo. Aqui nós temos a área de perguntas, né? O formulário ele baseia-se em perguntas, tá? E nós vamos configurar as respostas para cada uma dessas perguntas que precisamos fornecer para os nossos clientes, amigos, né? Tendo em vista que você pode, com o Google Formulários, criar formulários de pesquisas, tá? Online, para inserir no seu site, inserir, tá, no seu grupo de WhatsApp, enfim, tá? Então nós temos todas essas possibilidades. Aqui no canto direito nós temos as opções de perguntas, né? Se clicar nessa setinha, a gente vai ter aqui, ó, teremos várias opções de respostas, tá? São os tipos de respostas que nós queremos obter, já a gente fala um pouquinho sobre elas, tá? Aqui, mais no canto direito, eu tenho todos os elementos que são possíveis de se inserir dentro do meu formulário, tá? Com esse botãozinho você vai poder adicionar as opções de perguntas e respostas. Aqui você tem importar perguntas, adicionar título, descrição, adicionar imagem, adicionar vídeo e adicionar uma seção, tá? Como essa é apenas a primeira aula, a gente está tendo uma visão geral da ferramenta, tá? Eu vou trabalhar o Google Formulário em 3 aulas, ok? Então, vamos inserir um pouco aqui essa estrutura, tá, do meu formulário. Aqui eu já coloquei o título, eu posso colocar uma descrição, tá? Por exemplo, inserir dados de todos os clientes, por exemplo, certo?
ou coletar dados, né? Coletar dados de todos os clientes, enfim. Aqui eu já tenho uma opção de pergunta, mas se eu clicar nesse botãozinho de mais, ele já me dá aqui, ó, mais uma, ele sempre vai inserir uma nova opção, tá bom? Como eu já tenho essa primeira, tá? Eu vou colocar aqui, ó, nome cliente, certo? Cada campo que você insere no seu formulário e, consequentemente, a resposta que você deseja obter, ela vai ser de acordo com a pergunta, de acordo com a estrutura da pergunta que você quer. Por exemplo, aqui eu coloquei nome cliente. Então, eu espero que o cliente responda o nome dele, tá? O nome dele completo. Então, aqui, o tipo de resposta, eu vou clicar nessa setinha. Como eu já expliquei, existem vários tipos de respostas aqui que eu posso inserir. Eu vou clicar em resposta curta, que já era o que estava, e é o que mais, né, se adequa, o que melhor, na verdade, se adequa ao nome do cliente. Então, quando o cliente responder, ele vai ter uma caixinha onde ele vai, com a resposta curta, o nome dele, tá, limitado a uma quantidade X de caracteres. O interessante é que aqui, além disso, eu posso definir que alguns campos do meu formulário sejam obrigatórios. Exemplo, você está fazendo um formulário de cadastro de clientes. E aí, uma informação importantíssima num cadastro de clientes para sua empresa, por exemplo, seria o nome, CPF, telefone e e-mail. Esses 4 dados, né, são imprescindíveis, são essenciais. Então eu posso, quando for um campo obrigatório, eu posso simplesmente vir aqui e habilitar essa opção, tá? O simples fato de clicar já faz com que esse campo torne-se obrigatório. Então, obrigatório o preenchimento dele, certo? Então, inicialmente, essa é a ideia, tá legal? Esse texto, né, de resposta curta é o mais indicado para dados como esse, o nome do cliente, por exemplo, tá? Eu vou clicar aqui nesse sinalzinho de mais novamente, eu vou adicionar aqui uma nova pergunta, tá? E aí eu posso colocar, por exemplo, aqui e-mail. Eu vou até colocar assim, endereço de e-mail. Posso configurar também um texto de resposta curta, tá? Como é um dado obrigatório para o meu formulário, então eu vou marcar essa opção obrigatória, tá? Vou clicar novamente aqui no sinalzinho de mais. E aí vem aquele dado, tá, que é sempre exigido, né, no formulário. Por exemplo, tá? Sexo. E aí, olha que interessante. Como aqui eu vou ter 2 ou mais opções, tá? Aqui eu tenho outras opções de respostas. Múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, entre outras. Quando eu escolho, por exemplo, múltipla escolha, significa dizer que eu vou dar várias opções, mas no preenchimento eu só vou poder escolher uma opção. Opção 1, masculino. Opção 2, feminino. E aí eu poderia ter uma terceira opção, né? Prefiro não informar, enfim. Tá? Vou até colocar, tá? Prefiro não informar. E aí, e assim por diante. Como eu escolhi múltipla escolha, no momento do preenchimento, eu só vou ter a possibilidade, né? A pessoa que vai estar preenchendo só vai ter a possibilidade de marcar uma opção, certo? Então eu vou clicar aqui no sinalzinho de mais. Eu tenho aqui, né, outras possibilidades.
Então agora eu vou clicar novamente aqui no sinalzinho de mais, vou adicionar uma nova pergunta. E vamos supor que aqui eu colocasse interesses. Eu quero que o cliente me informe quais são os interesses dele dentro das áreas que, por exemplo, a nossa escola trabalha, certo? Então aqui, a múltipla escolha, ela já não seria mais interessante, porque na múltipla escolha o cliente ou quem está preenchendo o formulário só pode marcar uma única opção. Então aqui eu teria uma das possibilidades, a caixa de seleção. Por quê? Porque com a caixa de seleção eu consigo marcar duas ou mais opções. Por exemplo, vou colocar aqui edição de vídeo, vou colocar designer gráfico, vou colocar aqui também escritório, colocar marketing digital e cinema. Então, nesse momento eu posso, eu terei todas essas possibilidades. Então, quem for preencher o formulário vai poder marcar duas ou mais opções. Tá? E aí, vamos parar por aqui. Apesar de existirem mais possibilidades, eu vou demonstrar tudo isso nessas 3 aulas. Tá? Vamos aqui conhecer outras possibilidades do nosso formulário. Tá? Então, nesse momento, nós temos os dados clientes, nome, endereço de e-mail, temos aqui o sexo e temos os interesses. Vão ter mais campos, mas por enquanto vamos ficar com estes. E aí, o que eu posso fazer além disso? O nosso formulário ele é totalmente personalizável. Tá? Aqui no canto superior direito, nós temos essa opção, personalizar tema. Então, quando eu clico, eu tenho aqui como escolher uma imagem para o meu cabeçalho. Tá? Eu tenho como definir a cor, por exemplo. Eu posso clicar aqui em outras cores e prontamente o meu formulário já vai sendo alterado, conforme eu vou modificando a cor. Tá? Vou deixar esse tom aqui de azul. A cor de plano de fundo, da mesma forma, você pode personalizar, certo? De acordo com a sua necessidade, com o seu gosto pessoal. Aqui você tem também como escolher o estilo da fonte. Tá? Tem outros estilos aqui de fonte, tá? Não tão convencionais. Particularmente, sempre gosto de deixar o básico. Tá? Então aqui você já tem essa estrutura do seu formulário. Tá? Então nesse primeiro momento, essa é a ideia, tá? De como criar, de como iniciar a estrutura de um formulário. Como eu falei para vocês, vão ser 3 aulas, né? Serão 3 aulas e ao final da terceira aula vocês com certeza irão dominar todas as possibilidades na criação de um formulário, certo? Aqui nesse botãozinho, visualizar, vou clicar aqui rapidamente nele, já vai carregar o nosso formulário, como por exemplo o cliente, tá? Iria visualizar, né? Como ele irá visualizar o seu formulário, tá certo? Então, uma estrutura bem interessante, tá? Simples e bem eficaz. Eu vou fechar e aqui nós temos as configurações que a gente vai falar na próxima aula, tá? E espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento. Como eu falei, o Google Formulários é uma ferramenta sensacional, simples de se usar, bem eficiente na sua proposta e bem eficaz, tá? Então, até a nossa segunda aula. Forte abraço.